sou Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. E dessa vez eu falo sobre Superman e Lois, a nova série da CW que expande ainda mais o Arrowverse, né? O universo do Arqueiro Verde, e que conta, como já diz no título, as novas aventuras de Superman e Lois Lane. Só que dessa vez eles têm filhos, os filhos são adolescentes, e como todo mundo sabe, adolescente é o inferno, é o demônio, e por isso essa série promete. Mas olha só, eu venho aqui falar das primeiras impressões do primeiro episódio, ainda não assisti o segundo episódio, e é uma série que, entre aspas, oficialmente não estreou no Brasil, porque na verdade você consegue conferir online na própria CW, né, no site da CW, e tá sendo também divulgado em algumas páginas, já algumas questões do primeiro episódio. No Twitter, o próprio Stephen Amell, que fez o Arqueiro Verde, que meio que iniciou essa nova leva de super-heróis da DC nas séries, né, ele comemorou e parabenizou os atores pelo primeiro episódio. Então, tipo, o buzz sobre a série já tá rolando há bastante tempo, e todo mundo já tá comentando, e todo mundo já tá assistindo, então eu fui dar uma conferida. Pra quem me acompanha lá no Twitter e nas redes sociais, sabe que eu já falei antes, na época que eu vi o primeiro trailer, que eu não tava nem um pouco animado pra essa série. Eu tava, até tenho que respirar fundo, porque o primeiro teaser e o primeiro trailer, pra mim, foram muito ruins, porque primeiro adaptar Super-Homem é muito difícil, e esse Super-Homem, ele nasceu da série da Supergirl, da Supergirl. O que aconteceu? Ela sempre falava, eu tenho meu primo, e obviamente o Super-Homem, e eles fizeram um cast, né, pra esse Super-Homem. Na época muita gente falou mal, mas eu defendi bastante, porque CW, séries de adolescentes, séries live action, existe o seu universo próprio, não precisa ser o Henry Cavill. Começou a funcionar. Eles começaram a abordar um Super-Homem dentro da série da Supergirl mesmo, um Super-Homem casado, um Super-Homem que a Lois estava tendo indícios de que ia engravidar logo, ou que já estava grávida. Então, foi muito interessante ver essa fase de um Super-Homem assim, mesmo que de longe, porque ele aparecia muito esporadicamente, era comentado e tudo, na série da Supergirl. E depois ele ganhou um pouco mais de destaque quando ocorreu os eventos crossover, né, os eventos em que todas as séries da CW se unem, todas as séries de heróis da DC, no caso. E aí teve, se eu não me engano, um primeiro encontro, e depois teve o crossover maior, que foi no Crises das Infinitas Terras. E aí juntou Arqueiro Verde, Lendas do Amanhã, Legends of Tomorrow, teve Flash, Supergirl, Batwoman. Foram todas essas séries. Elas se juntaram, tiveram seu crossover. E o Super-Homem apareceu mais, a Lois apareceu mais, já apareceu mais grávida no caso. Teve momentos especiais aparecendo o ator que fez o Superboy lá em Smallville. Enfim, muitas referências interessantes, muitas, digamos, acenos a toda ao live action de Super-Homem na TV, né? Então isso foi muito interessante. E daí todo mundo falou, olha, precisa ter uma série desse Super-Homem, dessa Lois Lane, né? Nesse universo que começou com o Arrowverse, né? Tanto que quem produz e cria essa série do Superman e Lois é a galera que tava por trás lá do Arqueiro Verde, que acabou. Inclusive eu já fiz um episódio falando sobre Batwoman, que, querendo ou não, também faz parte desse universo. Mas assim como Superman e Lois, Batwoman é num mundo muito fechadinho, Superman e Lois também num mundo muito fechadinho, e talvez as maiores interações e referências sejam mais pra Flash e Supergirl mesmo. As duas acabam se conversando bem mais. E falando sobre o primeiro episódio de Superman e Lois, finalmente, né, vamos lá falar o que acontece. Como o próprio Stephen Amell foi publicamente no Twitter parabenizar toda a equipe e os atores, dizer que o episódio foi muito bom, eu já tava até com expectativa positiva. E eu ainda assim me surpreendi e achei que foi um primeiro episódio muito bom mesmo. Se você considerar que, por exemplo, como eu falei, o próprio teaser não animava muito, ou mexer com o Super-Homem com pouco orçamento pode fazer parecer algo muito feito nas coxas e que não passa a grandiosidade do personagem, ou a própria questão de você realmente sentir, né, que o quão importante ou quão interessante ou quão bacana é ter uma série do personagem. No primeiro episódio, nos primeiros 3 minutos, você já tá completamente vidrado, você já tá entregue àquele mundo, àquele clima, e tudo funciona muito bem, sim. Então, o que acontece? Nesse primeiro episódio, como eu falei, nos primeiros minutos, ele assim, não vou dar spoiler, obviamente, mas nesses primeiros minutos ele já mostra, por exemplo, o Super-Homem em ação, o Super-Homem com a família, o Super-Homem tendo crises, mas ainda assim ajudando pessoas. Tem referências a imagens clássicas, a iconografia clássica, né? Por exemplo, ele levantando o carro, ele salvando crianças, ele olhando a Terra do espaço. Então, tipo, de início você já sente bastante coisas positivas e você fica impressionado, você fica realmente investido naquele universo, naquele personagem. Eu nunca gostei muito da Lois Lane de maneira geral, e eu também não sou muito fã dessa personagem Lois Lane aqui nessa versão, mas ela
sim consegue cativar e consegue ser muito interessante a ponto de eu não vou dizer assim, adoro o personagem, não, mas eu consigo gostar, eu consigo me dar bem com a trama que é feita, com o drama que é colocado. Então isso é muito interessante. E como já foi mencionado antes, o grande plot, né, dessa série, a grande novidade que ela traz é ter os personagens, os filhos da Lois e do Clark já adolescentes, né? Eles não são crianças, não são super filhos com 10, 11 anos, como tem nas HQs. Eles são realmente adolescentes, 16 anos, eu acho. Isso já traz uma dinâmica completamente diferente, né? E como é mencionado na própria sinopse, eles são criados em Metrópolis, mas eles vão ficar um tempo em Smallville, em Pequenópolis, né? Então isso é muito interessante. E vamos lá, tem alguns defeitos que eu preciso apontar diretamente. De cara, algo que eu gostei muito e que acontece na narração, não chega nem a ser um spoiler grande, é que um dos meninos tem transtorno de ansiedade generalizada e também tem depressão e alguns transtornos voltados à questão de saúde mental, à fobia social e por aí vai. E apesar de eu ter ficado muito feliz de eles estarem mostrando um personagem, principalmente, por exemplo, a ideia do personagem do Super-Homem é um cara perfeito, e eles colocarem o filho dele pra ter isso, mostrando que, olha, mesmo que você tenha, entre aspas, falhas, você ainda pode ser o melhor, ou seja, o Super-Homem lidando com problemas que não sejam só meter a porrada nos outros, mas tendo que conversar, tendo que ter tato, tendo que entender os sentimentos e por aí vai. Então isso é muito interessante. Mas, infelizmente, na série, eu senti que eles ainda estão muito cometendo os erros que a gente vê sendo cometidos desde sempre, que é colocar o personagem que tem o transtorno mental pra ser o grande problema da série. Então, esse personagem que tem transtorno de ansiedade, por aí vai, ele é o adolescente chato. Sério, ele é o adolescente insuportável, irritante, que vai fazer o plot girar, que vai fazer os dramas acontecerem, que vai fazer com que as coisas tenham conflito, né, na narrativa. E isso é muito incômodo, principalmente por eu ser uma pessoa que eu falo sempre sobre saúde mental e por eu ter transtorno de ansiedade, é muito incômodo você ver que o personagem que é, obviamente, assim, não tô querendo dar spoiler nem nada, e nem eu também não sei essa informação, mas obviamente ele parece que vai se tornar o vilão, ou parece que ele vai se tornar o grande inimigo dessa primeira temporada, pelo menos. Ele é obviamente o personagem que, entre aspas, tem, né, o problema, que tem a falha, vamos dizer assim. Ou seja, o roteiro tá indo por um caminho que é um desserviço muito grande, que é um problema muito grande, porque se por um momento você tem uma ótima representatividade de mostrar, olha, tá aqui, isso existe, isso pode acontecer, mas a gente consegue viver a vida, porque é isso que aconteceu nos primeiros minutos. 10 minutos depois, você vê o personagem sendo babaca, sendo ruim, sendo ingrato e por aí vai. E isso muito associado ao transtorno que ele tem, e não à personalidade, por aí vai. Então, foi muito incômodo, foi muito, sabe, difícil de engolir. E o irmão dele também, né, que tem a mesma idade, eles são gêmeos, se eu não me engano. Bom, não sei. Eu não lembro essa parte. Mas o irmão dele, que é muito o estereótipo do cara legalzinho, bacaninha, que não tem nenhum problema, que não tem ansiedade, e por isso ele é perfeito. E sabe, olha a mensagem que você tá passando, sabe? Isso não é interessante, principalmente numa série que vai falar tanto sobre isso. Mas, por outro lado, a série consegue resgatar temas interessantes. Por exemplo, temas relacionados à própria política americana, a você tá valorizando ou não o lado do campo da coisa, né? Porque, por exemplo, lá existe muita discussão de que se você começar a preservar o planeta, você vai deixar de lado plantações, minas e por aí vai, né? E existe um pouco dessa discussão lá no sentido de que o Superman e a Lois, né? O Clark e a Lois saíram de Pequenópolis, de Smallville, e abandonaram toda essa vida simples, as pessoas estão lá morrendo e tal. Tem até uma menção às pessoas que vivem lá estarem resumidas a usuários de drogas, porque não existe mais emprego, estão tomando tudo, e é culpa de quem abandona as cidades pequenas e por aí vai. Então é uma discussão interessante, eu não vejo ela ser levantada com muita frequência, então isso é um plus gigante, e é bacana você discutir esse tipo de coisa, é bacana você levantar esse tipo de atenção, apesar de ainda assim estar meio que colocado ali num ambiente cheio de problemas, né? Como eu já mencionei, a questão do filho adolescente com defeitos, muito entre aspas esses defeitos aí, tá certo? E como eu mencionei, a questão de, por exemplo, não parecer que as coisas são feitas na coxa, não parecer que as coisas são mal feitas. Efeitos especiais, arte, design de personagens, né? Questão de uniforme de super-herói
e por aí vai. Tá tudo muito bem feito, tá tudo muito interessante, tá tudo muito chamativo a ponto de não parecer brega nem nada. Tá muito bom mesmo, sabe? E eles colocaram um adendo já a um vilão, e o vilão meio que pega uma referência dos quadrinhos e traz pra um, digamos, mundo real muito interessante, muito bacana. Eu fiquei muito contente. Não vou dar spoilers, mas vocês vão entender quando vocês verem lá. E isso é muito bacana porque é uma série que tá prometendo. E por que eu digo que ela promete tanto? E por que eu digo que ela já tá sendo muito bem aceita? Saiu uma matéria, inclusive no Portal da Terra, em outros locais também. Saiu falando que na estreia, né, lá nos Estados Unidos, ele bateu 1,7 milhões de espectadores no primeiro dia. E ao longo da semana, contando com streaming no site da CW, como eu falei, contando com reprise, e downloads que você pode fazer legalmente, atingiu 3,2 milhões de pessoas assistindo a série, dando ibope pra série, né? E isso não acontecia há muito tempo, porque em qualquer série do Arrowverse, né? Qualquer série de super-heróis da CW, da Warner. Então, isso foi muito interessante, e isso já mostra o peso do personagem e como tava todo mundo curioso pra ver qual seria a abordagem que seria feita, qual seria a nova pegada que seria imbuída, né, nessa série por conta dos filhos adolescentes e nessa fase que não foi explorada, né, em nenhum lugar. Você pega séries antigas, porque o Superman já teve muita série, então você pega o antigo Lois e Clark, que era uma série mais comédia romântica, mas com um super-homem, onde o grande lance era essa dinâmica dos dois trabalhando no planeta diário, do Clark Kent nunca revelar que era o super-homem, mas ele tentar conquistar a Lois, eles vão namorar, mas não vão namorar, e muita gente fala que a série perdeu a graça quando eles começaram a namorar e se casaram finalmente. Então, existiu essa série que falava muito desse elemento dos dois. Existiu a série do Smallville com o Superboy, né, que era muito essa pegada Monstro da Semana e os primeiros anos do Super-Homem, os primeiros momentos, né? Tem até um pouco de referência a isso no próprio episódio de Superman e Lois. Então tem esse aceno, né? Teve já essa fase abordada, né? Como eu falei, em Supergirl foi mencionado bastante esse período de tempo em que ele estava atuando, mas ele já estava casado com a Lois, e ele atuava em nível mundial, e você só ficava sabendo dos feitos dele, então já aconteceu um pouco disso. E agora, finalmente, a série em live action que vai tratar desse momento, né? Sério, é um momento da vida muito interessante, muito diferente do que já foi abordado antes. Por exemplo, não é um personagem que ele tá necessariamente crescendo, mas ele precisa evoluir em alguns momentos, né? E você fica pensando, poxa, como o Super-Homem vai evoluir? Ele já é meio que o ícone que todo mundo almeja, todo mundo que precisa que ele seja, né? Então existe sim ainda espaço para evolução, e isso é muito interessante, isso é muito bacana. E vai para um lado que todo mundo consegue se identificar, que é um lado mais família da coisa, tipo, e obviamente não importa se seja família de sangue, né? Família de maneira geral, e raízes, e você saber de onde você vem, e por aí vai. E isso é bem interessante. E como eu mencionei antes, é uma série que promete, é uma série que, mais uma vez, tem falhas. Essa falha, como eu mencionei, a questão de você representar a saúde mental é complicada. O momento de você escolher esses tipos de personagens, são personagens brancos, loirinhos do olho azul, que estão tendo, sabe, white people problem, então rola um pouco disso, e isso me deixa um pouco preocupado, me deixa um pouco, não sei o que você vai fazer, mas tudo bem. E ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, é algo completamente novo, e por isso vale a pena sim você assistir. Esse foi meio que um review, uma parada geral da série como um todo. Outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente é só que eu não acho que a série é inspirada em nada oficialmente nos quadrinhos, e apesar de eu saber que existe uma série de quadrinhos do Filho do Super-Homem, e atualmente para esse ano de 2021 saiu uma nova série em que o Filho do Super-Homem, o Jonathan Kent, ele assume o manto e vira o Super-Homem de Metrópolis no futuro, né, futuro da DC, futuro alternativo, não sei. Apesar de ter rolado isso, não necessariamente essa série é baseada nesses acontecimentos, tanto que aqui são dois filhos, né, e nos quadrinhos é apenas um.
Então, é bem diferente, e a não ser que alguém saiba de alguma informação que eu não acompanhei até aqui, essa série é praticamente original, apesar de sim, sempre se inspirar, né, no que já rolou antes, no que, tanto nos quadrinhos quanto nas próprias séries, né, porque o Arrowverse já vem aí há uns bons anos, então é bem diferente, é bem interessante. E se você tem opiniões, se você não assistiu, ou se você pretende assistir, ou se alguma coisa não ficou clara e você quer ouvir alguma explicação, manda sua mensagem, deixa o seu comentário e me segue no Instagram. Procura lá, @BrunoPetrajano, e também no Twitter, @BrunoPetrajano. Então é isso, abraço pra vocês.